O 13º salário deve injetar quase 647 milhões de reais na economia de Ribeirão Preto. Dia 30 de novembro é o prazo para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário. Depois, as empresas têm até o dia 20 de dezembro para pagar a segunda parcela. Muita gente vai utilizar o dinheiro extra, para comprar os produtos das ceias de final de ano, outros vão pagar dívidas. Para a gente falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a Lívia Piola, que é analista econômica do Instituto de Economia Maurílio Biagi, da ACIRP, aqui de Ribeirão Preto. Lívia, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao SP Record. Boa noite, eu que agradeço o convite, Fasquim. Lívia, bom, a gente vai falar sobre esse dinheiro, que deve ser injetado aí na economia, mas antes a gente tem aqui algumas orientações para quem está nos acompanhando. Bom, como é que é calculado o 13º? A gente sabe que proporcionalmente, o valor integral e aí tem os descontos. Então tem lá o cálculo proporcional, depois quando o trabalhador vai receber tem alguns descontos de impostos, né, Lívia? Isso, exatamente. O valor do 13º salário a ser recebido pelo trabalhador corresponde ao tempo proporcional de trabalho naquele ano. Então tem direito ao 13º salário aqueles trabalhadores seletistas que têm uma carteira de trabalho assinada e que tenham trabalhado pelo menos 15 dias no ano. Então a partir desses 15 dias ele pode receber proporcional ao tempo de trabalho. Além disso, nesse valor incidem impostos, então incide dois tipos de impostos, que é a contribuição para o INSS e a contribuição do imposto de renda. Para o 13º salário, em específico, não incide FGTS. Olívia, agora esse imposto, ele é cobrado em qual das parcelas? Que a gente tem a primeira dia 20, está chegando, e depois a outra, aliás, dia 30 de novembro e depois a outra dia 20. Isso. Os impostos incidem sobre a segunda parcela. Então, para o empregador que escolher pagar em duas parcelas, essa primeira parcela agora, no dia 30 de novembro, não precisa ter incidência de impostos. Então, o trabalhador recebe 50% do valor do 13º salário. Na segunda parcela, que é paga em dezembro, então ele vai receber a segunda metade do 13º, deduzidos dos dois impostos. Perfeito. Bom, falamos aí. Primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Vamos para a próxima tela aí para a gente ver. Bom, orientações de como usar o dinheiro, O que a gente deveria fazer, Lívia? Pagar dívida, gastar tudo? O que a gente faz? Como é que eu devo gerir ali as minhas finanças? A primeira dica que sempre damos é quitar suas dívidas. Ribeirão Preto tem um índice de inadimplência relativamente elevado de 30% da população que cresceu inclusive no último semestre. Então é importante que as pessoas utilizem esse dinheiro extra de certa forma para quitar suas dívidas. Então isso evita com que elas paguem mais juros, isso evita maiores riscos de inadimplência no futuro, rolagem de dívidas. Então sempre o melhor conselho primeiramente é utilize esse dinheiro para quitar suas dívidas. Tendo suas dívidas quitadas, uma outra alternativa muito importante é você poupar parte desse dinheiro, não é consumir tudo de uma vez. A gente sabe que a propensão a consumir de Ribeirão Preto é muito alta, é de 80% da renda. Então, de tudo aquilo que o trabalhador recebe, 80% ele gasta com comércio, com serviços. Então, é importante que ele poupe mais do que esses 20%. E aí, claro, aproveitando essa época de final de ano também, a terceira parte desse dinheiro pode ser gasto com bens de consumo, com movimentação da economia. Nossa, Ribeirão Pretano gasta demais, então, Lívia. Exatamente. Vamos para a próxima? Vamos lá, relevância para o comércio no final do ano. Bom, Lívia, 647 milhões de reais de dinheiro aí que deve ser injetado na nossa economia aí nas próximas semanas. É um valor bem significativo, até se a gente fizer uma comparação com 2023? Exatamente. É um crescimento de 16% em relação ao ano passado e desse valor todo que vai ser injetado na economia, a gente estima que 520 milhões sejam revertidos para consumo de bens e serviços, tanto na cidade quanto também pelo meio online. Então, isso a gente estima pela nossa propensão marginal a consumir, que é de 80% da renda do Ribeirão Pretano. Então, com certeza, isso tem um impacto muito forte, muito importante, principalmente para o setor de comércios e serviços, que são os principais beneficiados nessa época do ano, agora o Natal, porque a gente junta duas datas, como Black Friday e Natal, e também depois as liquidações de janeiro. Então, é um movimento,
a injeção de dinheiro muito importante nessa época do ano. Claro que isso pode contribuir também para as expectativas dos comerciantes no próximo ano. Então, vendas aquecidas no final do ano determinam sim a expectativa de como vai ser os negócios no próximo ano, determina a formação de estoques no próximo ano e pode impactar outros pontos da cadeia de negócios, como o setor industrial. Então, as expectativas que são formadas agora em dezembro são muito importantes para a economia no próximo ano. No próximo ano. Temos mais uma aí? Temos, vamos lá. Bom, quem tem direito ao 13º a gente já falou, né? Nesse caso aqui, o que tem que fazer caso o pagamento atrase, né? Isso daí acho que é uma questão trabalhista, digamos, né? A empresa tem que fazer essa gestão para não atrasar o pagamento, né? Isso. Aí o trabalhador, se não receber, possivelmente pode procurar aí os direitos trabalhistas. Olívia, agora você falou uma coisa muito importante, que é com relação o resultado do final do ano para o próximo ano, né? Para 2025. Isso reflete também, por exemplo, no emprego, porque a gente sabe que muitas empresas agora nesse período, principalmente no comércio, eles contratam, né, os trabalhadores para aquele período temporário e dependendo do resultado, a gente já acompanhou várias vezes que muitos ficam. Isso é um dos exemplos que a gente consegue ter. Sim, sim. Um ponto um pouco diferente que estamos tendo agora nesse ano é que a contratação de temporários está caindo. Então, a contratação ela é bem menor do que a demissões. Então, basicamente, hoje demitimos mais, encerramos mais contratos temporários do que admitimos. Isso não é um ponto totalmente negativo, porque quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente percebe que tem um crescimento no número de admissões e ainda é superior ao número de demissões. Na economia, o mercado de trabalho, o número de empregos, ele é uma proxy para o crescimento, para o nível de produção da economia. O que a gente percebe é que esse crescimento do mercado de trabalho ele veio acelerado pós-pandemia, o que justifica também o crescimento da economia de Ribeirão Preto, e agora, nesse ano, ele está, de certa forma, estabilizado. Então, tanto o número de admissões quanto de demissões estão próximos um do outro, então basicamente a gente está num platô. Então a economia está num ponto estável. Então isso indica, de certa forma, que a economia não está crescendo acelerado como antes, mas estamos estáveis e por isso não há necessidade de contratos temporários. Exatamente. Perfeito. Olívia, eu agradeço bastante sua presença aqui no SP Record. Vamos usar o 13º com prudência, né? Sim, com se não tiver dívida, pode gastar, né? O bom é não fazer dívidas, mesmo que não tiver, não gastar tanto para ficar devendo, né? Isso, e poupar principalmente. Poupar também, porque daí a gente sempre lembra que no começo do ano vai ter lá aquelas outras vários contas, IPVA, IPTU, seguro de carro, quem tem filho, matrícula de escola, material escolar, é muita coisa. Olívia, obrigado mais uma vez, até a próxima. Eu que agradeço.